Rodrigues, como vai você? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Tá aí. Tá bom, Joel. Muito obrigado por você estar aqui conosco, viu? Muita gentileza sua, tá bom? O prazer é todo meu. Nós estamos aqui no programa da Asincom. A Asincom é a Associação de Síndicos e Condomínios aqui de Guarulhos. Só que nós temos uma pegada diferenciada com a Asincom. A Asincom nós temos um jornal, temos esse programa aqui e também então vamos ter o café da manhã. A gente vai começar a fazer agora o café da manhã já na segunda semana de setembro. Então, já completamos o nosso cardápio de café da manhã e de falar com o síndico. E a ideia da Asincom também é nós produzirmos eventos, palestras, bate-papo, como esse aqui que nós estamos aqui com o Joel, e aí assim sucessivamente. Sempre dar voz ao síndico e subsídio ao síndico, tá bom? Esse é o nosso objetivo aqui, tá bom, Joel? Legal, muito bom. E o Joel, ele é engenheiro. O Joel, por que um condomínio precisa do engenheiro, por exemplo? A mesma coisa que ele precisa de um bombeiro, de alguma coisa nesse sentido, ele precisa também de um engenheiro? Sim, Ari, e essa é uma prática tão necessária, que reduz muitos problemas ou riscos de condomínio. Eu vou dar um exemplo fácil. O condomínio, diariamente, tem diversas atividades de zeladoria, né? O zelador, a manutenção das antenas, a manutenção elétrica, a manutenção civil, manutenção dos brinquedos do parquinho, da piscina com motores, o sistema de proteção contra descargas atmosféricas. Aí vem o combate a incêndio, que é a questão do bombeiro, elevadores e assim por diante. Todas essas atividades, elas requerem um engenheiro, seja ele eletricista, civil, mecânico, para que possa orientar corretamente os condomínios do tipo de serviço que requer. Infelizmente, outros condomínios, eles tendem a pensar numa economia não muito inteligente de fazer por conta esse tipo de serviço, deixando apenas na mão de um zelador ou de um profissional que faz tudo. E esse, às vezes, o profissional que faz tudo não faz nada direito. E por muitas vezes acaba saindo mais caro quando um condomínio não busca a orientação de um profissional habilitado e especialista numa determinada área. Eu vou dar 2 exemplos diferentes. Por exemplo, em 2 locais, inclusive, que eu estou acompanhando algum tipo de serviço. Obviamente, não vou falar nome de condomínio, síndico, nada disso, questões éticas. Mas 2 problemas. Problema número 1, bem simples. Foi contratada uma empresa para fazer um muro cercando o condomínio, tá? É um condomínio, inclusive, de casas de casas de alto padrão, numa cidade aqui do lado. E o pedido, o edital de contratação dessa empresa, ela dizia o seguinte: execução de 900 metros de muro, não é pouco, são 900 metros de muro, com 3 metros de altura, também não é baixo, similar ao muro existente. Eles já tinham um muro lá, eles queriam complementar. Acontece que a empresa executou esse muro sem um projeto, sem um cálculo. Aí você pode falar: poxa, Joel, é um muro, qualquer bom pedreiro sabe fazer um muro. Acontece que eram 900 metros de muro, com 3 metros de altura, numa área que venta muito, porque é aberta. É uma área de proteção, tem campo. O que acontece? Essa empresa disse que fez um muro monolítico. O que é um monolítico? É uma peça só. Acontece que ele não fez o que devia ter sido feito, que são, a cada X metros, por exemplo, um pilar. Não é nem pilar, mas é um ponto de flexão, onde você coloca uma junta de dilatação.
A desculpa dele é que era monolítica, era uma peça só. Mas ele não fez os pilares corretamente, não fez as cintas entre o muro, né? De tanto em tanto você tem que fazer uma cinta no meio, e tampouco fez uma fundação adequada. O que aconteceu com esse muro monolítico? Caiu praticamente inteiro. Aí agora, só para você entender, o muro estava estimado em a execução, o preço dele estava entre 600 e 700 mil para fazer esse muro. Esse cara cobrou 400 mil. E o condomínio falou, olha, que maravilha, vou economizar. O que acontece? Agora, essa empresa foi chamada lá, eu fui chamado para fazer um laudo, né, um parecer técnico, apontando aonde ele tinha feito errado o muro. E aí essa empresa falou, olha, eu posso só fazer um reforço. E aí apresentou um projeto com uma RT. Ele falou, não, eu só faço um reforço e reconstruo, mas esse reforço vai custar 500 mil. Então o cara fez uma obra antes, cobrou 400, e agora quer fazer um reforço para consertar o que ele fez errado por mais 500. Vai custar 900, ou seja, mais caro do que se ele tivesse feito com uma empresa com engenheiro, com projeto, com cálculo e assim por diante. Esse mesmo exemplo, eu vou falar de um outro. Impermeabilização de laje. O que aconteceu? São prédios antigos, tinha um telhado, aquele famoso brasilite, né? Que é proibido, né? Por conta do amianto. Foi fazer a substituição, aí o pessoal falou, olha, vamos fazer uma impermeabilização e deixar na laje. Até porque o projeto inicial não previa o telhado. Até aí, sem problema nenhum. Começaram a contratar as empresas, a fazer orçamento, olha, eu preciso impermeabilizar aqui. Aí alguém falou, olha, o melhor produto é um tipo de manta X lá. Então vamos fazer com essa manta X aí. E saíram cotando. Pegaram a mais barata. E aí falaram assim, ó, vai fazendo. E o cara saiu comprando, passou a lista de material, o condomínio comprou o produto para ele fazer a aplicação da mão de obra. Pegaram mais barato, só que não tinha projeto. E o projeto tem que ver o seguinte, para que se faz projeto? Para a gente detectar os problemas antes deles acontecerem. Não tinha isso. O que é pior? Não tinha, o cara não fez certo aonde tem o tubo saindo das lajes, aonde tinha as antenas, aonde tinha as saídas de água, não foi feita uma regularização do piso correta, porque o cara ia achando problema ao longo do serviço. E aí ia atrasando, ia pedindo material que não precisava antes, mas agora precisava e assim por diante. O que aconteceu? Veio a pandemia, o dono da empresa, o cara que fazia, veio a falecer. Poxa vida. Trouxeram uma outra empresa. Essa outra empresa assumiu o serviço desse anterior, assumiu a responsabilidade técnica e a garantia pelo serviço. Olha que loucura. E começou a fazer pelo mesmo preço do cara, de 2 anos antes. Continua sem projeto. O que aconteceu? Começou a vazar, dar problema. Me chamaram, eu fiz um laudo, e agora ele está tendo que refazer todo o serviço por conta. Dar tudo de novo para fazer conforme a norma, usando um produto que não é o melhor para ser aplicado naquela situação. Mas o contrato dele é para aquela manta X. Não pode ser para um outro qualquer. E aí agora estão pagando praticamente 3 vezes o valor original do serviço. Por quê? Porque não gastaram ali 5 a 10% da obra com um bom projeto.
Aí, por conta de 5% a 10%, que é o valor de um projeto normalmente, estão pagando 300% de prejuízo, porque estão fazendo 2, 3 vezes a mesma coisa. Esse é um exemplo, são 2 exemplos curtos e rápidos para mostrar o porquê da necessidade de engenheiros e de projetos. Assim, às vezes as pessoas podem, você já deu um exemplo aí, as pessoas podem imaginar que, tendo um profissional da área para desenvolver o trabalho vai ficar muito mais caro. Mas, na verdade, não é isso, né, Joel? Normalmente não. Normalmente não. Até porque a responsabilidade do engenheiro aí é uma definição de engenharia, né? Uma definição que eu aprendi lá na escola. O que é um engenheiro? O engenheiro é o profissional que vai fazer, cada um na sua área, obviamente, tudo que os outros fazem de uma forma mais rápida, segura e barata possível. Então, assim, tudo que os outros fazem de uma forma melhor, mais segura, mais rápida e mais barata possível. Ah, Joel, mas não é sempre mais barato. Pode não ser se você comparar o cara que vai fazer de qualquer jeito com o cara que vai fazer direito. Só que o cara que vai fazer de qualquer jeito é esse que faz você pagar no mínimo 2 vezes aquilo que ia fazer antes. Claro. Ou seja, fica mais caro. Sem falar na responsabilidade. Falando de síndicos, propriamente dito, se ele fez sem projeto, se ele fez sem um profissional, a responsabilidade é 100% dele. Quem vai arcar com os prejuízos do condomínio, de um serviço mal feito ou contratado errado, é ele ou a administradora que o contratou como fosse profissional. Então, assim, a lei está aí também, né? Você pode, inclusive, responder por ele. E também precisa entender, também o síndico e o profissional e o condomínio precisa entender também que se contratar através de um profissional de engenharia, por exemplo, de arquitetura, ou assim, algo nesse sentido, esse profissional ele pode se resguardar de todo esse problema fazendo o seguro do serviço que ele vai fazer. Exatamente. Existe uma companhia especializada em desenvolver um seguro sobre isso, que aí sim, fica todo mundo calçado, né? Seria essa a palavra certa. Exatamente. Existe, inclusive, 2 tipos de seguros, né? É o seguro de obra, de responsabilidade, e tem um seguro quando é projeto administrativo, e que podem ter problemas. Inclusive, hoje tem até seguro para o cara garantir a folha de pagamento dele também. Então, assim, o próprio nome já fala, fica muito mais seguro, mais cômodo para o condomínio, principalmente para os moradores. No caso da impermeabilização, por exemplo, além do prejuízo com o prédio, com retrabalho, tem ainda um prejuízo em arrumar os apartamentos que sofreram com a água, que danificou móveis planejados, roupa, assim, e uma série de outros prejuízos que a empresa vai ter que pagar. Se ela não pagar, o condomínio vai ser acionado, e aí o próprio síndico. Então, assim, muito menos dor de cabeça, é muito mais prático. Você tem razão. Bom, chegamos nesse ponto aí que eu acho interessante essas explicações, saber de alguém da área de engenharia explicando toda essa situação aí. Voltando dentro da sua área ainda, o que é ART, por exemplo? ART é o documento que é preenchido, assinado por um profissional e registrado no seu conselho, que chama-se Atestado de Responsabilidade Técnica. É o documento onde o profissional de engenharia ele declara que ele é responsável por aquele projeto ou por aquele serviço. No caso da arquitetura, se chama RRT, que é Registro de Responsabilidade Técnica.
é o equivalente da engenharia dentro do Conselho de Arquitetura. É o documento que possibilita a segurança do condomínio e do síndico de que um profissional declarou, olha, eu sou responsável por isso aqui. Já houve caso, por exemplo, isso eu fiquei sabendo, não tendo eu acompanhei isso com um síndico nosso. Ele disse o seguinte, ele contratou, o condomínio contratou o trabalho de uma engenharia, lá, de alguém para fazer o trabalho. E o que aconteceu? Eles falaram assim que o morador do apartamento contratou uma empresa para fazer uma arrumação do apartamento dele. Só que aí avisou o síndico que ele estava fazendo assim, que ele ia fazer isso e tal. Na hora do vamos ver, a empresa contratada para desenvolver o trabalho lá com ele, quebrou parede, mudou totalmente a condição do apartamento, né? E aí quando o síndico foi ver, já tinha feito tudo, já mudou, não sei o que, foi um bafafá danado para poder segurar, resolver e tal. Então, isso tudo está envolvido dentro do profissional para que ele consiga ter essa RT e faça o trabalho certo, é isso? Então, vamos lá. São duas coisas. Um problema que poderia ter sido resolvido ou entendido é o seguinte: a norma é a 16.280, estou colando aqui, tá? Ela exige, por exemplo, que todas as reformas em condomínios sejam precedidas de uma avaliação de um profissional de engenharia ou arquitetura. Tá. O que acontece? A maioria dos profissionais, tá, e dos condomínios pedem a ART do serviço, que é isso que o senhor comentou. Só que a norma, ela não fala só da ART. Ela fala que tem que fazer a ART e um laudo. O que é esse laudo? Inclusive o descritivo técnico. É onde o engenheiro vai dizer exatamente o que vai ser feito lá dentro. Então é o seguinte, o cara vai, antes de começar uma obra, fazer a RT da obra, da reforma, e dizer o seguinte, em um documento anexo, dizendo, olha, nós vamos quebrar uma parede, nós vamos mudar aqui as tomadas de um lado para o outro, ele tem que descrever item a item do que vai fazer, quais os prazos e quais os materiais serão utilizados. E isso tem que ser entregue para o condomínio, e é através disso que o síndico vai poder fiscalizar. Até pelo seguinte, nesse laudo ele tem que dizer que a parede que ele vai quebrar não vai afetar estruturalmente o prédio, e, por exemplo, reforma de um banheiro, que acontece muito, não vai atrapalhar o sistema hidráulico do restante do prédio. Então, assim, é com esse documento que o síndico vai ficar lá olhando o seguinte, poxa, ele falou que vai quebrar uma parede, vai usar 50 sacos de cimento, 10 sacos de cimento, 5, sei lá, só que está subindo muito mais material do que ele tem alguma coisa errada. Olha, ele falou que ia trocar uma paredinha e tem 5 caçambas de entulho. Poxa, tem alguma coisa errada. Então, assim, essa interpretação equivocada da norma e da lei possibilita, inclusive, o que a gente chama dos caneteiros, que é aquele profissional que emite uma RT e nunca foi nem no apartamento do cara. Ele emite um monte de RT, cobra lá 100, 200 reais, mas não apresenta laudo, não responsabiliza e não vai no prédio, porque eles acreditam que nunca vai dar um problema. Exatamente. E na verdade, a RT, quando diz, a norma, quando diz que tem que ser isso, não tem uma vírgula dizendo, mas assim, né? Exato. Então, assim, a RT é um documento que indica quem tem a responsabilidade legal sobre uma obra. Tá? Mas no contexto de reforma, principalmente de condomínio, ele tem que dizer qual que é a responsabilidade dele.
Porque pode acontecer também o outro lado. Pode acontecer do profissional ter, assim, ido lá. Olha, vou quebrar essa parede aqui da cozinha para fazer uma cozinha americana. Acontece muito. Ele vai lá, pega o projeto do prédio, avalia, vê se aquela parede é estrutural ou não. Não sendo, ele fala, não tem problema, pode quebrar. E aí ele faz essa RT e o cara do apartamento fala, vou aproveitar agora, já que eu estou fazendo, quebrei a cozinha, vou arrumar o banheiro, vou fazer uma suíte, vou fazer uma sala de vídeo, e aí faz uma baita reforma no condomínio também, no prédio, no apartamento. E aí vai jogar a responsabilidade institucional. Por isso que a ART, quando é preenchida, ela é bem clara. Para fazer esse serviço, tem os campos lá onde o cara coloca quantos metros quadrados, quantas unidades e assim por diante. Justamente porque para ele não se responsabilizar por uma coisa que ele não viu também, né? Então tem os dois lados. Tem o profissional que às vezes age de má fé e também às vezes o proprietário, né? Vale tudo. Bom, vamos mudar um pouquinho de assunto, vamos falar sobre energia limpa. Como é que é isso, João? Por favor, em condomínio? Como é que funciona isso em condomínio, por favor? Então, vamos lá. Em Guarulhos existe uma lei que ela é de 2010, tá? A lei 6.793 de 2010, que chama a IPTU Verde, tá? Recentemente, eu vou até dar para quem não conhece essa lei, tá? Eu tenho aqui um resumo. Ela concede descontos para imóveis que tiverem algumas iniciativas ambientais, por isso que chama IPTU Verde. Por exemplo, ela concede desconto de 3% até 20% de desconto no IPTU, se o condomínio ou o imóvel, né, ele, por exemplo, tiver um sistema de captação de água de chuva, ele tem direito a 3% de desconto. Se ele tem um sistema de reuso da água, ele captou aquela água, jogou para algum lugar e vai usar para lavagem de jardins, para fazer a parte de irrigação, você tem mais 3% de desconto. Ou se você tem um sistema de aquecimento hidráulico solar, 3%. Aquecimento elétrico solar, 3%. Energia passiva, 3%. Energia eólica, 5%. Telhado verde, concede 3%. Separação dos resíduos sólidos, né, para condomínios horizontais e verticais, e com coleta de reciclagem, ele concede 5% de desconto. Essa é a lei de 2010. Recentemente, houve uma lei, tá, aprovada agora, que é a Lei 8.008 de 2022. Ela concede um desconto de 6% para quem faz um sistema de aquecimento hidráulico solar ou sistema de geração de energia elétrica fotovoltaica, 6%, que são aquelas plaquinhas que você põe no telhado, né? Pode pôr na laje dos prédios, assim por diante. Essa lei já entrou em vigor, tá? A partir do 13 de maio de 2022 agora. Então, assim, como ela é bem recente, poucos condomínios sabem dessa possibilidade, tá? E é uma solução bastante boa, porque a energia solar, ela além de te economizar na conta de energia, lá da EDP, ela te possibilita ter esse desconto de até 6% do IPTU, que em condomínios ele é bem pesado, né? É um valor bem grande. Então, assim, embora para os moradores tenha a fração ideal não seja tão grande, todo desconto é bem-vindo, eu acredito, né? Lógico. Então, assim, são algumas condições aí que podem ajudar bastante os condomínios, essa questão da lei aí do IPTU verde, tá? Tá, ok. Agora, saindo um pouco do IPTU verde,
vamos trabalhar aí, falar sobre o lixo zero no condomínio. Esse já está em vigor, já esse projeto? A lei do lixo zero, ela é bastante antiga, tá? Ela é de 2000 e... Na verdade, bastante antiga para nós agora, né? Porque ela é uma lei de 2017, tá? Tiveram alguns decretos agora em 2019 e 2020, atualizando, tá? Mas o que acontece? Diferente do IPTU verde, que é uma possibilidade que o condomínio ou o dono de um imóvel qualquer pode pleitear de chegar até 20% de desconto, esse você faz se quiser, né? Se você quiser ter desconto, você executa. Agora, no caso desse condomínio, é uma obrigação. Tá? Então, é uma obrigação que todos os condomínios, sejam eles residenciais ou comerciais, tá? Que eles se adequem à legislação municipal. Primeiro, adequando suas lixeiras para coleta seletiva, quando não for até 200 litros dia de lixo. Então, por exemplo, a coleta até 200 litros ela é feita ainda pela prefeitura. Só que tem que ter uma adequação, você tem que ter uma separação de lixo reciclado, você tem que ter um plano de resíduos sólidos, tá? E esse plano de resíduos sólidos só vale se for feito por um profissional habilitado para tal. Então, assim, os condomínios têm que adaptar lixeira, ponto de descarga, ponto de coleta, aonde guarda esse tipo de lixo, se é separado ou não. E aqueles que têm acima dos 200 litros dia, eles são obrigados a pagar uma coleta própria. Não é a prefeitura que faz. Tá? Então, assim, essa é uma lei de 2017, cuja fiscalização ela é feita pela SBU e pela Secretaria de Serviços Públicos, e podem gerar algumas multas bem pesadas aí para os condomínios, tá? Mas a lei tem força para multar o condomínio em função disso? Tem. Força jurídica para fazer isso? Sim, a lei é válida, ela foi aprovada, está valendo. Então, assim, a prefeitura pode criar aí mecanismos de multa, e as multas podem ser bastante pesadas, até porque tem a questão ambiental, né? Mas, assim, o condomínio tem que se adaptar a isso, ou já tem muitos condomínios que já estão prontos para enfrentar essa lei? Pouquíssimos condomínios estão aptos a enfrentar essa lei, poucos. Muitos deles têm sido já notificados. Qual que é a grande questão? Infelizmente, assim, Guarulhos tem poucos fiscais. Então, a fiscalização, ela não tem braço, não tem perna para acompanhar todos os condomínios. Guarulhos cresceu muito nessa questão de condomínios, né? Então, assim, a prefeitura não tem braço para ir em todos, mas ela tem feito uma força-tarefa, tem feito algumas inserções nesses condomínios, e a multa pode ser bastante pesada, viu? Tá. Agora, o condomínio é muito complicado para o condomínio para se adaptar a esse sistema aí? Olha, Ari, nem sempre existe, assim, a grande dificuldade dos condomínios de adequação, às vezes, é a física. Principalmente os condomínios mais antigos. Porque as ruas são estreitas, em Guarulhos. Aí o que a lei fala é que você tem que fazer uma adaptação, por exemplo, se a lixeira for externa, para o caminhão de lixo parar e poder coletar sem atrapalhar o trânsito. Só que a maioria das nossas vias em Guarulhos ela é bastante estreita. Então não tem como você fazer essa baia, vamos chamar assim, o caminhão parar. Só que nesses casos aí existe a possibilidade, a própria lei fala isso, porque é bastante óbvio. Aí o profissional que foi contratado para fazer esse condomínio, ele vai apresentar e dizer, olha, a rua é assim, a rua é assado, estão aqui as fotos,
não cabe fazer esse tipo de alteração. E aí ele entra com esse processo lá no FAST e vai para análise e com muita certeza aí, né, com grande grau de certeza, ele vai ser dispensado disso. No entanto, as adaptações internas ele é obrigado a fazer. Ter a lixeira adaptada. Essa lixeira adaptada é o quê? É o centro, vai ser vamos imaginar, é uma casinha onde você vai depositar o lixo. Lá você tem que ter uma torneira, tem que ter um ralo, tem que ter como você limpar ela, né? E manter ali a qualidade, inclusive, de vida e segurança sanitária do condomínio. Tá? Não é um absurdo, não é complicado, mas é muito mais barato do que tomar multa. Tudo é engraçado, né? A nossa conversa de hoje foi tudo assim, tudo convergiu para o mais barato, né? Se fizesse a coisa certa, né? Exatamente. O grande detalhe, Ari, é que essa lei é de 2017. E lá em 2017, tem até umas legislações mais antigas falando desse tipo de coisa. Mas os condomínios, eles tinham de 6 meses a 1 ano para se adaptar. Só que, um ano foi 2018. Se fosse 2 anos, porque o cara entrou depois, foi 2019. Você teve um decreto em 2020 atualizando. Nós estamos em 2022. Então já se passaram aí 5 anos da lei. Então, no Brasil, você não conhecer a lei não quer dizer que você seja inocente, né? Porque está cumprindo ela. Então, o que eu digo é o seguinte: aonde ainda existem síndicos moradores, onde tem um condomínio, aquele antigo que é só morador, eu não sou a prefeitura, ela não vai aceitar desculpa, mas eu entendo que às vezes o cara não conheça toda a legislação de um condomínio. Porque não é o dia a dia, não é o dia a dia dele, né, Joel? Exato. Agora, aonde existe uma administradora de condomínio, um síndico profissional, esse desconhecimento não é válido, né? Não dá para dizer que não conhece. E aí nessa altura, a respeito do lixo zero, aí, por exemplo, existem empresas ou ONGs, alguma coisa nesse sentido, que se usam da captação desse lixo e faz dinheiro. Existe isso aqui em Guarulhos, Joel? Existe, e existe 2 jeitos. Tá? Existem empresas de coleta de material reciclado, que inclusive pagam alguma coisa para o condomínio por esse lixo reciclado. Sei. Tá? Olha, e existem aí ONGs, na verdade, assim, cooperativas de catadores, tá? Que retiram de graça esse material, porque assim, o condomínio ele é obrigado por dar destinação desse material. Então ele teria que pagar para uma empresa ir lá recolher. Só que se ele procurar direitinho, ele não vai nem precisar esse material reciclado. Tem algumas que vão retirar de graça e outras que até pagam alguma coisa por isso. Obviamente não pagam por aquele lixo orgânico, que é o lixo que vai para o aterro, né? Exatamente. Mas mesmo esse, já existem empresas que coletam por um preço muito abaixo do normal, porque eles vão dar uma destinação ambientalmente adequada para aquele material. Por exemplo, geração de energia, ele vai fazer a transformação do lixo orgânico em adubo. Então tem uma série de usos aí que os condomínios podem vir a procurar. Hoje aí, se procurar na internet, você acha rapidamente várias empresas, inclusive o óleo. O óleo. O óleo de cozinha, ele tem que ser separado. Tem empresas que colocam a bomba de óleo lá no condomínio e até pagam para retirar esse material. Então, assim,
Ao contrário de quando começou essas legislações, que não, Guarulhos não é quem começou com isso, existem outras cidades que começaram isso antes. Até 2022, o processo mudou bastante. Tem muitos condomínios que conseguem aí um bom valor, viu, em cima desse tipo de ação. É óbvio que ele vai gastar para se adaptar. Mas aí é como qualquer investimento, né? Você se adequou e depois disso você vai ter um payback desse trabalho aí ao longo dos anos. Perfeito, João. João, você chegou a citar, você tem uma empresa, né, de engenharia? Eu possuo uma empresa de engenharia, chama JN, e o sobrenome dela é JN Soluções. JN Soluções. Na verdade, a ideia é justamente essa, não aplicar engenharia da mesma forma que como todos os demais, né? A gente procura entender o condomínio, entender o cliente para propor uma solução para ele, que às vezes ele não sabe o tamanho do problema dele também, né? Exatamente. Eu gosto dessa frase que você disse aí, propor uma solução, né? Acho que isso é importantíssimo, né, Joel? Sim, o que acontece? Infelizmente, Ari, nós temos todo tipo de profissional no mercado, os bons e os maus. E a nossa ideia, e olha, eu já dei muita solução e não executei, não ganhei por isso. Porque às vezes o cliente, ele não sabe exatamente o tamanho do problema dele. Eu vou dar um exemplo bem rápido, bem simples. Um apartamento ou uma casa, um cliente, ele quer tirar uma parede. Olha, eu quero tirar essa parede aqui do meio, porque eu quero fazer a minha sala, eu vou juntar com esse quartinho aqui, ó. Quero fazer uma sala de vídeo grande, uma sala de jantar e tal. Quanto custa para tirar essa parede? Aí o cara vai lá e dá um preço para arrancar aquela parede. Começa a quebrar a parede. Chega lá no meio, tem tubo de água passando. E aí? Aí ele vai dizer, olha, doutor, eu não tinha previsto esse problema de água aqui não, vai custar mais tanto. Aí você vai fazer o quê? Você vai deixar aquele cano vazando lá ou vai mandar arrumar? Você vai ter que mandar arrumar. Aí você vai pagar mais. Olha, doutor, essa energia aqui, ó, vai lá para o seu outro quarto, cortei, você não tem mais luz no banheiro, nem no quarto, lugar nenhum. Olha, não estava previsto, vai ter que custar mais tanto. E assim por diante. Aí o cara cobra 5, 6 vezes aquele preço inicial. Quem estiver assistindo o nosso programa, eu tenho certeza que pelo menos um vai dizer, passei por isso. Vai. Então a ideia nossa é falar o seguinte, olha, o teu problema pode ser só abrir a parede, mas as soluções não são só essas. Você vai ter que mexer na elétrica, você vai ter que mexer na hidráulica. Olha, aqui talvez você tenha que fazer um reforço estrutural. Olha, não recomendo você fazer nessa parede. Por que você não faz naquela outra? Então é discutir, entender o problema e propor uma solução. Tá certo. A ideia é essa. Diminui problema, né? Diminui os porquês, né, Joel? Exatamente. Sabe o que acontece ali? Quando você depois termina o serviço, o cara fala, mas por que você não disse que podia ter feito tal coisa? É sempre assim, né? Sempre assim. Né? Mas eu tenho um exemplo também, um amigo meu que foi fazer uma gentileza para um amigo dele, um compadre dele, uma coisa mais ou menos assim. Foi lá em São Paulo, estava em São Paulo. Ele foi lá para arrumar não sei o que na parede dele, né? E ele falou assim pro cara assim, aqui passa cano d'água, alguma coisa. Não, cara, não, aqui não tem nada. Isso aí. Pegou, começou a furar, pum, estourou o cano d'água. Aí o que aconteceu? Até resolveu o problema disso, inundou a sala do cara inteirinha. Inundou a sala dele todinha. Ele falou, poxa vida, agora estragou meus móveis. Estragou, lógico, estragou. Não era, o furo não era para ser feito ali. E o cara foi exatamente no furo da água. Olha, isso é muito comum. É muito comum. Principalmente os prédios mais antigos, que não tem acumulado, você não sabe o que tem lá dentro. Aí você comprou um apartamento de um outro, que comprou de outro,
você vai ter que ficar procurando, não tem jeito. Exatamente. Mas tem solução para isso, tem tecnologia, viu? Tem, né? Imagina, né? Você tem os equipamentos, os aparelhos que você passa no poder de lhe falar onde está o cano, onde está o eletroduto, onde tem cabo, hoje tem solução. Tá vendo só? Não existe mais varinha mágica, né? Existe tecnologia, né? Exatamente. Tá bom. Joel, eu acho que nós cumprimos aqui, nós não, você cumpriu a determinação de ajudar os síndicos, os nossos síndicos aqui, a entender um pouco mais sobre o RT, sobre o lixo zero, energia limpa, e acho que aí já dá para ele ter uma visão do que ele tem que fazer e a responsabilidade que recai sobre ele. Exatamente. Olha, eu vou dizer uma coisa, essas leis de economia, o desconto de IPTU, ou própria questão do lixo zero, se os síndicos fizerem uma conta a longo prazo, eles vão ter o retorno disso. Então, às vezes, você investe numa coisa, principalmente de energia limpa, né? Você ajuda o seu condomínio a economizar água, ajuda a economizar energia, isso representa a redução de custo. E aí você ainda tem a condição de buscar um desconto lá no seu IPTU. Então, assim, ganha-ganha. Ganha a natureza, ganha o síndico, ganha o condomínio, ganha o morador. Tá bom. João, você falou da sua empresa JN Soluções? JAN Soluções? Isso. Deixa o endereço, alguém que quer procurar você para entender um pouco mais desse trabalho aí, por favor. O telefone? O telefone pode ser o meu WhatsApp aí, o 942665276, ou contato, que é o e-mail, @JAN, né, Joel, Andréia e Matheus, que é o nome JAN, soluções.com. Tá bom. Ok. Tá bom, Joel. Ok. Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado mesmo. Esperamos que os nossos síndicos realmente tenham gostado e tenham entendido quais são todas essas situações que demandam em um condomínio e que ele pode se resolver e se resguardar, não é isso? Isso aí. Tenho certeza que eles vão gostar, viu? Economia é sempre bom. É bom, né? Tá bom, Joel. Um abraço para você, muito obrigado e até a próxima oportunidade, tá bom? Fico à disposição, até mais. Um abraço, tchau, muito obrigado mesmo. Tchau.